Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esse é mais um episódio do Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Meu nome é André Menon, sou sócio do tributário do escritório e hoje eu tenho o prazer de discutir aqui os temas principais da última quinzena, os meus sócios Giana Lobo e Rodrigo Marinho. Olá, pessoal. Olá a todas e a todos, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Olá a todos e todas, obrigado André, obrigado Diana, será uma satisfação. Bom, como de costume, o primeiro bloco que eu gostaria aqui de contar com vocês para a discussão é relacionado às decisões proferidas pelo STF. Tivemos aqui uma quinzena bastante agitada, né, com bastante decisões relevantes, e eu queria discutir um pouco, Rodrigo, a decisão sobre o ISS e o local de recolhimento do imposto. Você pode nos atualizar com relação a esse tema? André, a decisão que você se refere foi proferida no contexto e no bojo da ADI 5835, foi julgada juntamente com outra ADI, a 5862, e a DPF 499. Basicamente, tratou-se da inconstitucionalidade de alterações legislativas que foram feitas na Lei Complementar 116, né, que é a lei complementar que trata da incidência do ISS. A gente está falando das alterações promovidas pela Lei Complementar 157, de 2016, e da Lei Complementar 175, de 2020. Né? Basicamente, essas leis alteraram o local da incidência do ISS para alguns serviços específicos. Entre eles, a gente pode citar planos de saúde, administradoras de cartão de crédito e débito, arrendamento mercantil. Alguns desses serviços que teve alteração do município anteriormente, o município do prestador era o competente para tributar, com as alterações passou a ser o município do tomador. Desde o início, né, da alteração lá, com a Lei 157, essa ADI foi proposta e desde o início teve uma cautelar proferida pelo ministro Alexandre de Moraes que suspendeu a eficácia desses dispositivos. Né? Essa ação chegou ao final somente agora, o julgamento no dia 2 de junho, né, recentemente, e basicamente o que se discutiu na ação? Primeiramente, se era ou não constitucional a alteração do local da prestação de serviço, do local da incidência do ISS da prestação de serviço para o local do tomador. Os contribuintes defendiam que essa alteração não seria possível, porque violaria a regra matriz constitucional do ISS, que está lá na Constituição Federal. Isso também traria uma burla à repartição de competência e, consequentemente, a própria repartição de receitas, que é prevista originalmente na Constituição Federal. E, por fim, que essa modificação gerou um alto grau de insegurança jurídica, né, com a possibilidade de criação de inúmeros conflitos de competência, que no final das contas é contrário ao próprio objetivo da lei complementar, né, que é reduzir, que é equalizar esses conflitos de competência. O julgamento foi por maioria, o ministro Alexandre de Moraes votou pela procedência dos pedidos da ADI, foi acompanhado do André Mendonça, o Edson Fachin, o Toffoli, o Roberto Barroso, o Luiz Fux, Rosa Weber e a Carmen Lúcia, e divergiram o ministro Nunes Marques e Gilmar Mendes. Basicamente, o que restou consignado, eu acho que é importante trazer, é que, num primeiro momento, o ministro Alexandre de Moraes, ele manifesta um entendimento favorável à possibilidade de alteração do local da incidência do ISS para o tomador de serviço. O que ele diz? Ele diz que não teria problema nenhum de fazer essa alteração, ou seja, não haveria violação à regra matriz de incidência, que essa formatação, inclusive, permitiria ali uma espécie de medida compensatória, né, onde os municípios onde se encontra o tomador teriam, sim, a possibilidade de ter o recolhimento do ISS. Mas a ação foi julgada procedente por um outro motivo, né? Ele justifica a procedência das ações em razão da insegurança jurídica que é causada quando se traz a alteração do conceito de tomador de serviço, na verdade, quando se traz a mudança, né, do local da incidência do ISS para o local do tomador de serviço, sem definir e delimitar critérios para definir qual é o conceito de tomador desse serviço, né? Então, com base nisso, por entender que há aí um potencial conflito, né, diante das dúvidas que foram geradas pelas normas, pela Lei 157, pela Lei 175, possíveis conflitos de competência que poderiam surgir em razão da falta de definição dos critérios para identificar o tomador de serviço e mais das diretrizes para cumprimento da obrigação principal e das obrigações acessórias, o ministro e, no final das contas, o STF, por maioria, entendeu por julgar procedente esses pedidos. Obrigado, Rodrigo. Aqui é só uma provocação, né, por conta da quantidade de temas que a gente tem, eu não vou nem entrar nessa discussão
discussão, mas muito se tem discutido também acerca da possibilidade de se aproveitar a discussão que permeou essa decisão para as autuações fiscais que decorrem ali da alteração da sujeição ativa em razão da pretensa existência de estabelecimento de unidade negocial nos municípios dos tomadores, né? Talvez aqui tenha material para um outro podcast específico, inclusive, tratando dessa matéria. Mas, Rodrigo, ainda com relação à interpretação do STF, né? A gente teve também a decisão acerca da tributação das receitas financeiras das instituições financeiras. Você consegue comentar um pouquinho para a gente, por favor? Oi, André. Você está se referindo ao recurso extraordinário 609-096, que foi julgado, né? Teve julgamento finalizado no dia 12 de junho de 2023. A discussão, basicamente, tem origem na delimitação do conceito de faturamento para fins de incidência do PIS/COFINS, principalmente quando a gente olha para as relações tributárias que estão regidas pela Lei 9718. Vamos lembrar que a Lei 9718 equiparou o faturamento à receita bruta, né, quando a Constituição Federal não permitia ainda a cobrança dessas contribuições com base na receita bruta e somente com base no faturamento, e o STF acabou julgando inconstitucional a incidência do PIS/COFINS sobre receita bruta com base na Lei 9718. O que os contribuintes defendiam? Defendiam que a incidência do PIS da COFINS sobre as receitas financeiras, por exemplo, decorrentes de depósito bancário, spread, juros, entre outros, não poderiam sofrer incidência do PIS/COFINS, porque não se enquadraria no conceito de faturamento, conceito esse de faturamento que lá no passado foi definido pelo STF como sendo resultado de emissão de faturas de prestação de serviço e de venda de mercadorias. Como tais receitas financeiras não se enquadram no conceito de prestação de serviço, nem de venda de mercadorias, os contribuintes defendiam a não incidência do PIS/COFINS sobre essas receitas, né? De modo que as receitas tributáveis seriam somente aquelas que decorreriam ali de uma obrigação de fazer, que gera algum tipo de utilidade material a um terceiro, normalmente o correntista. Basicamente são aqueles serviços que estão previstos nos itens 15 e seguintes da Lei Complementar 116, que trata da incidência do ISS. A União, por sua vez, defendia que as receitas financeiras são receitas operacionais e que a leitura do conceito de faturamento, ainda que à luz das decisões do STF do passado, deveria ser feito, né, como faturamento sendo igual à receita operacional. E, em razão disso, considerou que essas receitas financeiras seriam receitas operacionais das instituições financeiras e, por isso, deveria ter incidência. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, entendeu como as instituições financeiras, de modo que somente o resultado da prestação de serviço daqueles serviços que estão descritos no item 15 e seguintes da Lei Complementar poderiam fazer parte do faturamento e aí sim poderiam fazer parte da incidência do PIS/COFINS, e o ministro Dias Toffoli, abrindo a divergência, entendeu que não, entendeu que o conceito de faturamento, né, essa limitação do conceito de faturamento à fatura de prestação de serviço e de venda de mercadoria eliminaria a tributação de contribuintes, por exemplo, que tem outros tipos de atividade. Ele, no voto, dá o exemplo do contribuinte que tem atividade de locação de bens, né? Então ele não estaria alcançado por esse conceito. E no final das contas, ele acaba construindo o conceito de faturamento, assim como a União defendia, construindo o conceito de faturamento como sendo igual à receita operacional. Então, tudo aquilo que decorre da atividade típica das instituições financeiras, e aí sim as receitas financeiras decorrentes de depósito, spread e etc., seriam consideradas receitas operacionais e por isso deveria haver a incidência do PIS e da COFINS. E aí, André, e aí eu acho que também que vale até chamar a Diana para o debate, porque ao fazer isso, né, o ministro, ao meu ver, ele abriu uma brecha, no sentido de deixar quase, isso não está dito de forma expressa, mas isso está ali nas entrelinhas, de que no final das contas as receitas não operacionais não deveriam compor a base de cálculo dessas contribuições, porque ele equipara faturamento à receita operacional e em algumas passagens ele acaba mencionando que não há incidência e por essa tese não haveria incidência sobre o que seriam receitas não operacionais. Então, por exemplo, no âmbito das seguradoras, é um tema, eu acho que é algo que está todo mundo esperando, que está todo mundo discutindo se o STF decidiu ou não decidiu, né, a questão da tributação das reservas técnicas das seguradoras, mas no final das contas, a decisão vai passar por saber se essas receitas oferidas pelas seguradoras são ou não são receitas operacionais. Se forem operacionais, haverá incidência do PIS/COFINS, levando em consideração o que foi decidido no STF, nesse julgamento. Não sendo operacionais, não haveria incidência do PIS da COFINS. E aí, André, eu chamo até a Diana para o debate também. O Rodrigo está mencionando aqui, para os ouvintes,
o recurso extraordinário 400.479, proveniente do Rio de Janeiro, que foi interposto por uma seguradora, e foi concluído na mesma sentada, ou seja, no dia 12 de junho, tratando da tributação para fins de PIS e COFINS das receitas auferidas por seguradoras. A discussão ali estava centrada, em um primeiro momento, sobre a receita de prêmios, quer dizer, os valores recebidos pelas seguradoras no âmbito do que se considerou. E aí eu estou referenciando as palavras, talvez, do ministro César Peluso, o relator originário dessa discussão, e pela referência do ministro, a gente já percebe que esse ministro César Peluso já está aposentado, então a gente percebe o quão antiga é essa discussão. Então, voltando, essas receitas de prêmios seriam decorrentes das atividades empresariais típicas. Aqui, o que importa destacar é que é um braço, eu diria, um desmembramento dessa mesma discussão que o Rodrigo relatou, que já estava sendo debatida no âmbito das instituições financeiras, e aqui, no âmbito desse IRE, 400.479, repetindo aqui o número, ele se desdobrou para a atividade das seguradoras. A análise da tributação também se deu no regime anterior à Emenda Constitucional 20 de 98, também sob essa mesma perspectiva de definir se o conceito de faturamento em empresas para empresas e instituições financeiras, e aqui nesse caso seguradoras, ele iria além do que se tinha dentro de um conceito mais tradicional de faturamento, ou seja, resultado da venda de bens e serviços. E, não obstante, o STF tenha deixado uma mensagem muito clara aí sobre a tributação da receita de prêmios, e aqui eu destaco que foi uma votação de 8-2, sendo que a maioria, então, portanto, de 8 ministros entendeu que os valores recebidos a título de prêmios pelas seguradoras, eles vão integrar o conceito de faturamento para fins de tributação do PIS e COFINS, inclusive no regime anterior à Emenda Constitucional 2098, ficou a dúvida, e a gente espera que ela seja resolvida quando da publicação do acórdão, com relação à tributação de reservas técnicas, né? Tributação de receitas provenientes, decorrentes das reservas técnicas. Lembrando que a atividade das seguradoras é uma atividade bastante regulamentada, e então é uma exigência para esse segmento que as seguradoras realizem investimentos em ativos financeiros. Isso tudo para garantir que as seguradoras possam atender esses sinistros. Então, vamos entender que aqui esses ativos financeiros, eles podem produzir certos rendimentos, e a dificuldade aqui vai ser interpretada dentro desse conceito que foi estabelecido pelo STF nesses 2 julgados importantes, se os rendimentos provenientes desses investimentos obrigatórios para as seguradoras, eles estariam compreendidos no conceito de faturamento. Aqui eu vou até mencionar que essa discussão também é muito antiga, puxando um pouco a discussão aqui para o âmbito da administração tributária. Eu queria lembrar que a Receita Federal já manifestou um posicionamento a esse respeito, entendendo pela tributação. Esse entendimento foi manifestado e externado na solução de consulta COSIT número 83, que é de 2017, e é uma discussão também reiterada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Eu até vou mencionar aqui um dos últimos casos sobre a matéria, que é o Acórdão 3402-009-926. É um acórdão que foi publicado agora em 2023, mas referente a um julgamento de setembro de 2022, onde, nessa referência aqui do CARF, a decisão foi pela tributação para fins de PIS e COFINS dos rendimentos relacionados às reservas técnicas, mas aí por voto de qualidade, quer dizer, no regime do 70.235. Esse processo, na origem, era um processo de compensação, o que nos leva a crer que a discussão, ela permanece, né? A gente tem um posicionamento que se mostra em âmbito administrativo com igualdade de votos, 4 votos do contribuinte e 4 votos proferidos a favor do fisco, e essa decisão do STF, a menos que ela venha muito bem retratada na manifestação, no voto ainda não disponibilizado do ministro Dias Toffoli, vai permanecer, eu acho que esse apontamento, essa dúvida, essa lacuna, na interpretação do que é receita bruta, e se ela compreende as atividades, certamente compreende as atividades fins da pessoa jurídica, né, que isso foi justamente o que o STF definiu, mas não essas referências, por exemplo, de outras receitas, como as receitas vinculadas às reservas técnicas. Obrigado, Diana. Acho que esse era o último tema aqui do bloco do STF. Eu queria agora falar um pouquinho de STJ, em especial da publicação do acórdão
relacionada ao tema 1182. Lembrando que o tema 1182, como já dissemos, inclusive em episódios anteriores desse podcast, ele analisou a possibilidade de incidência de RPJ e CSL sobre os demais incentivos fiscais de ICMS. E demais incentivos fiscais, lê-se aqueles benefícios fiscais de carga negativa, né, como, por exemplo, a redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção parcial ou diferimento. Naquela oportunidade, quando da finalização do julgamento, em abril, foram fixadas 3 teses repetitivas e muito se discutiu naquele momento sobre eventual contradição existente entre a tese 2, que falava que para fins de exclusão do benefício do ICMS não deveria ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão do empreendimento, com a tese 3, que falava que, considerando que a Lei Complementar 160 incluiu os parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da 12973, sem, entretanto, revogar o parágrafo 2º, a dispensa de comprovação da destinação para implantação ou expansão do empreendimento não obstaria a Receita Federal de proceder ao lançamento do imposto de renda e da contribuição social em caso de desvio de finalidade do empreendimento econômico. Então aqui, quando das discussões durante o julgamento, né, muito se discutiu acerca de eventual contrariedade dentro dessas teses. Ocorre que agora, com a publicação do acórdão, que se deu no dia 12 de junho, a despeito, obviamente, de não podemos afastar interpretações em contrário e que muito provavelmente aqui vai haver a apresentação de embargos de declaração, nos parece que algumas conclusões são importantes. A primeira dela é que os ministros eles demonstraram ali um descontentamento com relação à ideia de excluir benefícios fiscais que não representam receitas, né? Que seriam esses benefícios fiscais de base negativa. No entanto, em razão da equiparação trazida pela lei complementar, foi firmada a tese acerca da possibilidade dessa exclusão. Então, por isso que a possibilidade de exclusão desses benefícios de base negativa, diferentemente do que aconteceu ali em 2017, que entendeu acerca da possibilidade de exclusão do crédito presumido por pacto federativo, aqui foi analisada a possibilidade de exclusão vis-à-vis as disposições firmadas ali pela Lei Complementar 160. Então essa é uma primeira conclusão que me parece importante. A segunda é que, na visão do ministro Herman, né, que incluiu a tese 3, a proposta do ministro relator, que era o ministro Benedito, seria desnecessária comprovar se o benefício econômico, se o benefício tenha sido concedido como condição para implantação ou expansão do empreendimento, bastando a constituição de reserva. Só que quando trouxe a tese 3, como ela não estava bem clara ali, né, foi onde gerou essa dúvida acerca de eventual contrariedade. Mas analisando o acórdão, nos parece que a mera constituição da reserva já daria aqui a aplicabilidade para se entender que não houve um desvio de finalidade, de que estaria ali de fato caracterizada um direcionamento do benefício à viabilidade do empreendimento econômico. Então, esse me parece que é o ponto mais relevante aqui. Então, obviamente, quando a gente lê as teses de repetitivo, poderia existir ainda eventual dúvida com relação à contrariedade da tese 2 com a tese 3, mas analisando os acórdãos aqui, nos parece que essa contrariedade ela se solveria uma vez que o próprio acórdão ali deixa claro que a manutenção da exigência da reserva, ela minimamente demonstraria a viabilidade do empreendimento econômico, a afetação desse benefício à viabilidade do empreendimento econômico. Então, os próximos passos aqui, de fato, é aguardar agora a eventual apresentação de embargos de declaração e daí sim ver se essa matéria vai ser novamente discutida ou não. Acho que esse era o ponto mais relevante com relação ao STJ que eu queria trazer. E aqui no nosso terceiro bloco, então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as alterações legislativas e sobre eventuais soluções de consulta federais ou estaduais que vocês tenham identificado. Você tem algum ponto, Diana, para trazer para a gente? Vou falar brevemente aqui de um tema que a gente já abordou aqui em outros podcasts, que foi a alteração na legislação de preço de transferência. Aqui, a atualização é a publicação em sanção da Lei 14.596 de 2023, que tem na sua origem a medida provisória 1152 de 2022. Ali
e no podcast anterior, nós mencionamos detidamente quais eram as adequações, mas em linha geral, o que eu vou mencionar aqui para quem não pôde acompanhar os podcasts anteriores, que foi a legislação que ela veio para adequar os parâmetros e regras de preço de transferência aos conceitos da OCDE. Então aqui mudou bastante o regime e as regras de preço de transferência, mas essa legislação também está pendente de regulamentação por instrução normativa, então certamente a gente ainda vai voltar a falar sobre a lei de preço de transferência. E para não dizer que eu não falei sobre voto de qualidade, eu vou fazer menção aqui ao projeto do Decreto-Lei 166/2023. Ele trata dos efeitos dos artigos 1º e 5º da medida provisória 1160, de 12 de janeiro de 2023, e para relembrar aqui os ouvintes, essa medida provisória foi que trouxe de volta para o ordenamento jurídico a disposição do 70235, que, em caso de empate no julgamento proferido no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o desempate seria no sentido do voto do presidente da turma. Como essa é a medida provisória, e já destacamos aqui em podcasts anteriores também, ela não foi convertida em lei, ficou aí, até nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, o dever de casa do Congresso de editar um decreto-lei, raríssimo, né? Porque raramente esse decreto legislativo eles vão disciplinar os efeitos da medida provisória nesse período de sua vigência. Então, aqui eu vou em termos gerais, e a gente não sabe se esse projeto ele vai ser aprovado ou não, o deputado Joaquim Passarinho entendeu pela necessidade de anular os julgamentos proferidos durante a vigência da MP, cujo resultado foi proferido nos termos do decreto 70235. Quer dizer, os casos, assim, mesmo que eles estejam em fase judicial, eles retornarão para novo julgamento no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Evidente que esse decreto-lei, a aprovação desse decreto-lei também está condicionada à aprovação do projeto de lei 2384 de 23, que este sim disciplina a proclamação dos resultados de julgamento na hipótese de empate e tem um regime de urgência com previsão para solução no próximo dia 21 de junho. Acho que eram essas, André, as principais novidades do ponto de vista normativo. Obrigado, Diana. Eu imagino a complexidade da edição desse decreto, né? Porque a gente está falando de anular decisões que foram proferidas pelo CARF, mas num cenário em que essas decisões podem ter resultado em processos que hoje são executivos fiscais, inclusive com garantias, né? E o contribuinte está pagando, inclusive, por uma garantia cujo processo administrativo pode ter a decisão anulada. Então, enfim, vai render bastante discussão essa matéria, com certeza. Mas, em razão da extensão do nosso podcast, eu vou falar brevemente aqui de uma solução de consulta proferida pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, publicada agora no dia 25 de maio de 2023, que é a consulta 26.883. O que essa consulta fala? Ela fala, basicamente, da impossibilidade de o contribuinte paulista apropriar como crédito o valor do imposto destacado numa operação de aquisição de milho da Bahia, pretensamente porque o benefício da Bahia teria sido reintroduzido de modo ilegal e não teria respeitado as disposições do convênio 190. Então, ele analisa, né, todos os benefícios, todo o arquétipo do benefício da Bahia, e ele traz ali uma consideração, a solução de consulta traz uma consideração no sentido de que esse benefício teria decorrido da regra da cola de um benefício do Maranhão. O ponto é que a cláusula 13ª do convênio 190, ela fala que os benefícios podem ser, né, colados, mas que eles não podem aqui ter o alcance ampliado. Pelo contrário, o parágrafo 2º fala que o ato de adesão pode reduzir o alcance do benefício, mas não ampliá-lo. E nesse caso em específico, a legislação da Bahia, ela concedeu o benefício sem trazer ali uma condição, uma restrição de quinais que existia na legislação do Maranhão. Por conta disso, o Estado de São Paulo entendeu, então, que não teria sido corretamente reintroduzido o benefício fiscal no Estado da Bahia e, como consequência, então, glosa o crédito do adquirente paulista desses produtos. Eu penso que essa solução de consulta aqui, ela é importante porque ela mostra que a matéria de guerra fiscal ela não está acabada. Então, o Estado de São Paulo continua sendo ativo com relação a essas discussões e, de fato, é importante que os contribuintes continuem aqui analisando os seus adquirentes, né, para verificar os benefícios fiscais que esses adquirentes fruem para, eventualmente, não terem aqui uma discussão com relação a eventual glosa de crédito.
acho que esses eram os principais pontos que nós gostaríamos de discutir aqui com todos e todas. Então, eu queria agradecer primeiro a participação da Diana e do Rodrigo. É sempre um prazer ter vocês aqui e discutir esses temas com vocês. E eu queria também aproveitar para agradecer a todos os nossos ouvintes e esperamos tê-los novamente conosco numa próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a todas e a todos. Espero vocês no próximo podcast. Gostaria de agradecer, André, a você e a Diana pela oportunidade, dizer que estou à disposição, uma satisfação fazer parte desse podcast e agradecer também a nossa audiência. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.